nós possamos aqui poder expor o tema que nos foi oferecido para nós, né? Então que Jesus possa nos envolver, nos trazer muita paz, muita tranquilidade para essa tarde de hoje, para que nós possamos, né? Luna, agora que eu pude entender o seu nome, então seja bem-vinda, minha irmã Luna, a nossa live aqui. Nós agradecemos acima de tudo a Deus pela oportunidade, agradecemos a espiritualidade. Nós nos chamamos Sidicley Marques, fazemos parte do Centro Espírita Paz, Luz e Harmonia, nossa primeira casa de trabalho. Nós estamos lá desde o tempo da mocidade até hoje. Mas vamos fazer nossa prece de início, nossa prece de harmonização, para que a gente possa depois conduzir a nossa live da melhor forma possível e iremos falar depois do tema dessa tarde. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, à espiritualidade benfeitora. Amado Mestre Jesus, queremos lhe agradecer e a lhe convidar, Mestre e amigo, para que o Senhor possa permanecer e estar com todos nós durante toda essa live. Agradecemos a presença do meu irmão espiritual, do meu mentor, para que em nome de Jesus, o nosso querido irmão e orientador, possa me inspirar, possa me ajudar, possa assim, ao lado dos outros, fazer a proteção para todos nós desse trabalho. Agradecemos, Mestre Jesus, e a certeza da Tua presença, da presença dos mentores espirituais do Centro Espírita 9 de Outubro. Agradecemos a oportunidade que o Seno está nos ofertando. Assim, Mestre amigo, nós humildemente te pedimos a vossa permissão para dar por iniciado a nossa palestra, a nossa exposição na sua santa e doce paz. Que assim seja. Eliana, seja muito bem-vinda, minha irmã. Bem, meus irmãos, como eu estava falando, grande Jailson, nobre irmão, trabalhador espírita, grande abraço para você, meu amigo. Bem, meus amigos, meu nome é Sidicley Marques, como eu estava falando no começo, trabalhador do Centro Espírita Paz, Luz e Harmonia. E o tema que nós vamos hoje conversarmos juntos é Jesus, o enviado de Deus. E nós agradecemos ao convite que nossa irmã Aldenora fez, agradecemos a toda a direção do Seno. Bem-vinda, Eliane. Então nós estamos aqui para conversarmos um pouco sobre essa pessoa tão importante para todos nós. Jesus, ele já é diferenciado pela nobreza que esse Espírito nos mostrou. Ele nos fez enxergar o quanto a grandeza de um Espírito. A época quando ele esteve em nosso planeta, Jesus já era um espírito de primeira ordem. E nós sabemos que nosso mestre, ele não precisava reencarnar no sentido como nós, espíritos e espírita, que precisamos ainda para corrigir os nossos erros, os nossos equívocos no passado. E Jesus apenas veio porque, por amor a este mundo, por amor a cada um de nós, o nosso irmão, ele acertou vir para caminhar entre espíritos ainda em desenvolvimento, que nós estamos falando a época dele. E eu fico imaginando aqui, meus irmãos, como a grandeza de outros espíritos também não se fizeram presente. Porque nós sabemos que Jesus não é o único espírito perfeito de primeira ordem que existe. Tantos outros espíritos existem, aos milhões, aos milhares.
Mas como um tinha que vir, então no meio de tantos outros espíritos tão evoluído como nosso Mestre Jesus, eu fico imaginando um grande salão, meus irmãos, aonde esse irmão prontificou-se, levantou a mão e quis assumir uma grande e importante missão. Missão esta que nosso querido mestre, ele fez com total êxito. E esse êxito fez com que todos nós, espíritas que nós somos, pudéssemos chegar aqui e agora. Boa tarde, Charles. Boa tarde, Cida. Então, toda a trajetória desse grande missionário que é o Mestre Jesus é a trajetória de cada um de nós. E por que estou dizendo isso? Nós sabemos que para Jesus chegar ao patamar evolutivo como espírito da grandeza dele e espírito de primeira ordem, Jesus ele percorreu um trajeto durante toda a sua vivência em outros mundos para chegar à envergadura espiritual e moral desse espírito. E é a trajetória de cada um de nós, porque nós vamos, com certeza, meus irmãos e minhas irmãs, chegarmos um dia a sermos esse espírito nobre que Jesus ele é. Às vezes nós dizemos assim para alguém, um amigo, às vezes como eu falo com o Jailson, desculpem, com o Jailson, às vezes assim, ô nobre amigo. Então todos nós temos às vezes aquele amigo ou aquela amiga que a gente tem o hábito de colocar essa palavra de nobreza, mas é no sentido carinhoso, no sentido respeitoso para com a pessoa que nós chamamos. E às vezes a pessoa diz, mas eu não me coloco ou não tenho condições de ser nobre. Mas a nobreza que todos nós podemos ter existe no coração de cada um de nós. A forma como a gente pode demonstrar, a forma como a gente pode clarear a vida de uma ou mais pessoas faz justamente que essa nobreza ela possa ser sim representada, ela possa ser sentida. Eu estou trazendo aqui uma pequena mensagem para que a gente possa ir começando nossas reflexões acerca desse tema, Jesus, o enviado de Deus. E nós, meus irmãos, todos nós que estamos aqui, nós somos enviados de Deus também. Mais na frente, nós vamos adentrar em um ponto muito importante para nós espíritas, para cada um dos senhores e das senhoras que se encontram-se aí. Eu vou começar a nossa reflexão, as nossas questionamentos e diálogos com essa mensagem. A gente, como eu falei no começo, nós trabalhamos em uma casa espírita. E quando eu estava preparando essa palestra, o meu orientador espiritual, esse querido irmão que sempre está comigo, que eu tenho um carinho enorme, ele se aproximou e escreveu algumas coisas comigo. Então ele trouxe algumas reflexões que eu estou trazendo para que a gente possa também pensar, repensar, refletir sobre acerca desse tema, acerca desse espírito tão importante, maravilhoso e de uma grandeza espiritual ímpar para cada um de nós. A mensagem começa mais ou menos assim, meus irmãos e minhas irmãs. Caminhar é olhar para frente, observando que cada trajeto serviu justamente para o crescimento entre homens e mulheres. Quando Jesus aceitou vir a este mundo, fez por amor a irmãos ainda buscando seu próprio caminhar, para seguir um dia os passos de Jesus. Embora sabia este nobre espírito que muitos andariam a passos lentos e outros a passos mais rápidos. Para aqueles que compreendem e compreenderão, encontraram a coragem e a fé
para um dia se tornarem um enviado de Deus. Boa tarde, Edna Santos. Seja muito bem-vinda, minha querida irmã. Quando o nosso irmão espiritual nos deixou essa mensagem, fica pontos para reflexão. Jesus, nosso querido mestre, ele não veio por pena da humanidade. Ele não veio porque ele tinha dó desse planeta. Mas Jesus, ele veio com uma única certeza: que nós iríamos vencer, que nós iríamos crescer. E o amor que Jesus tem por cada um de nós, porque ele continua existindo, e não deixou de existir. Então, Jesus, ele veio para nos mostrar um caminho totalmente diferente e nos fazer entender, compreender que através da fé, da perseverança e da coragem. Coragem esta porque para estar neste mundo, meus irmãos e minhas irmãs, necessitamos de muita coragem realmente. Porque reencarnar neste mundo de provas e expiações, para muitos espíritos é difícil, dolorido, e para alguns temem voltar a este orbe. Mas compreenderemos um dia que todo o caminho que nós estamos percorrendo nos levará e nos traz justamente para isso, para que nós possamos ser um dia um mensageiro de Deus muito mais apto, muito mais esclarecido e muito mais purificado. Jesus, como enviado de Deus, ele veio trazer para esse mundo justamente um clareamento, uma luz que antes este mundo não tinha. Envolvido no materialismo, envolvido nos dogmas, envolvido em tantas coisas que aquele povo ainda precisava de uma luz, de um farol que pudesse mostrar para eles um caminho totalmente diferente. Assim, nosso Mestre Jesus aceitou uma dura missão. E não nos enganemos, meus irmãos. Jesus, ele veio com uma missão muito, mas muito grande, e poucos espíritos teriam a condição e a coragem de aceitar. Porque ele sabia que a mudança que iria ocorrer nesse mundo com a vinda de Cristo era uma mudança nunca antes vista. Jesus fez o mundo se dividir entre antes dele vir a este mundo e depois. É claro que nós sabemos que esse planeta ele foi preparado muito tempo para a vinda do Cristo. Que muitos espíritos tiveram que se retirar, outros vieram para que todo o terreno, vamos dizer assim, o caminho pudesse ficar propício para que o nosso Mestre pudesse colocar os pés nesse orbe. Com a grandeza e com o amor, Jesus veio mostrar a cada um de nós que um espírito da envergadura do Mestre pode ser, qual seja o caminhar espiritual que ele já tenha tido ou tem, mas um espírito tem um coração e uma nobreza e humildade que faz que todo o conhecimento que esse espírito possa ter nos transmite de uma forma tão sutil, tão nobre, tão suave. Jesus não quis reencarnar em um palácio, mas todo mundo já sabe que ele nasceu numa manjedoura, um lugar mais simples possível. Então imaginamos nós como é a grandeza de um espírito que quis aparecer, renascer, reencarnar, encarnar, no sentido filosófico, claro. Nós estamos falando porque Jesus não precisava disso. Ele veio porque ele ama a mim e ama aos senhores que estão aí. Por isso que caminhar em uma doutrina tão esclarecedora como a doutrina espírita, que nos faz ver, que nos faz nos esclarecer. E um ponto importante é, quando nós pensamos em Jesus, o que é que nos vem à mente? Podemos dizer 1001 coisas,
algumas pessoas vão dizer que quando se lembram de Jesus, vão lembrar de caridade, de amor, de perdão, de indulgência, benevolência. Mas cada um de nós aqui vai ter uma forma de pensar, uma forma de entender o que significa Jesus para cada um de nós. E o mais importante não é pensarmos em Jesus apenas como um espírito superior que esteve entre nós e que está ainda entre nós. Porque o mais interessante é como que Jesus ele trouxe para cada um o sentido fortificado de que ele nunca nos abandonou. Quando ele fala que eu estarei em todo aquele que estiver dando a comida, em todo aquele que estiver visitando ao outro, todo aquele que estiver estendendo a mão. Então, Jesus está em Edna Santos, Jesus está em Aldenora, Jesus está em Jailton, Jesus está em Cida, Jesus está em Luna, Jesus está em mim. Porque Ele está presente na essência de cada um de nós, nos fazendo com que a gente possa nos modificar, nos transformar, nos regenerar. E esse momento, esse mês em que nós estamos vivenciando, não é apenas uma época de Natal, não é apenas uma época de transformação, não é uma época em que a gente vai trocar presentes, ou até mesmo antes estaremos fazendo isso. Mas nós sabemos que nós estamos em um momento muito atípico que o nosso mundo está vivendo. Em um momento em que um vírus ele veio para transformar e mostrar que é preciso, que é necessário e que seja feito uma mudança interna de cada um de nós. Quando o nosso Mestre Jesus ele aportou nesse orbe, ele veio modificar a estrutura emocional de cada um daqueles homens e mulheres. Porque Jesus veio transformar. Ele não veio apenas fazer as curas físicas, ele veio fazer as curas íntimas, as curas da alma de cada um de nós. E graças ao nosso querido Mestre Jesus, estamos aqui hoje. Cada um trabalhando para a sua modificação, cada um fazendo a sua reforma de acordo com possa ser feita, e cada um fazendo com que todos pudéssemos nos reencontrar dentro de uma doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita. Onde cada um de nós vai ter uma forma de expor um tema, cada um vai fazer com que a sua palestra possa chegar dentro das pessoas, mas acima de tudo, tem que adentrar primeiramente dentro de nós. E o maravilhoso que Jesus nos faz perceber é que nós estamos justamente hoje, com a doutrina espírita, compreendendo bem melhor o que Jesus é, o que ele representa e o que ele nunca vai deixar de representar. Jesus, ele como missionário que ele é e continua sendo, porque eu vejo Jesus como um grande missionário. Mesmo que ele esteja nos altos orbes espirituais, mas conduzindo ainda o nosso planeta, porque ele com certeza quer ver cada um de nós aqui progredindo, evoluindo, crescendo, amadurecendo, caminhando e fazendo um trajeto para que as palavras que ele disse não soem como apenas palavras jogadas ao vento. Justamente, Eliane, Jesus é nosso guia e modelo. É claro que nós sabemos que seguir aos passos bem próximos do que o nosso mestre fez, para nós ainda não é tão fácil assim. Porque para muitos falta ainda moralidade, falta ainda força de vontade de querer se modificar. Muito embora o mundo em que nós vivemos não é um mundo ainda totalmente moralizado, e nós não vamos encontrar em uma totalidade pessoas moralizadas, porque quando se fala de moral,
nós estamos nos referindo muito a Jesus, a moralidade desse Espírito, a moralidade que os nossos guias, nossos mentores espirituais detêm em relação a cada um de nós. Porém, é necessário entendermos que cada um de nós aqui vai ter uma moral que pode ser conduzida de acordo com o que nós estamos nos melhorando. Porque a reforma íntima, que tanto é falado no meio espírita, vai nos fazendo galgar uma moralidade. E o mais importante é que nós devemos respeitar a qualquer pessoa. E nós não podemos dizer que o outro não tem moral. Porque cada um vai ter a sua moralidade de acordo com o que ele possa ter em relação a cada um de nós. Eu jamais posso dizer assim, Jailson não tem moral, Aldenora não tem moral, Edna não tem moral, Eliane não tem moral, qualquer outra pessoa. Porque eu estaria julgando e prejulgando alguém que eu não conheço e dizendo, essas pessoas não têm moral. Então eu tenho que entender que cada um de nós aqui, de acordo com o seu grau, com o seu estudo, com o trajeto que fez até hoje, conseguiu a sua moralidade de acordo com o que ele possa alcançar. Claro que um dia a nossa moral ela vai ser muito mais ampla, mais sentida, mais verdadeira, mais firme. E todos nós vamos conseguir, com certeza. Qual era o ponto de vista de Jesus sobre cada pessoa que se encontrou com ele? Quando Jesus encontrava cada uma daquelas pessoas, ele olhava nos olhos, ele olhava na alma. E ele sabia que as dores, as aflições, os medos, as inseguranças iriam passar. Porque a missão dele não era simplesmente transformar esse mundo. Não era simplesmente fazer esse mundo se dividir entre antes e o depois. Mas a missão que esse missionário, esse espírito, ele veio fazer foi justamente transformar as pessoas em antes e depois. Nós podemos ver isso muito claramente, meus irmãos e minhas irmãs, como nós éramos antes da doutrina espírita e como nós somos após a gente ter abraçado essa doutrina maravilhosa, depois que a gente conseguiu pegar os livros, estarmos lendo, estudando, buscando compreensão sobre nós mesmos, sobre o nosso trajeto, quem somos nós, porque estamos aqui e para onde nós vamos voltar um dia, que é para a pátria espiritual. E o mais interessante é que Jesus, quando diz que nós nunca estaríamos sós, ele fez com que espíritos amigos pudessem estar nos acompanhando também. Todos nós temos nossos espíritos protetores, familiares, os guias ou os mentores, não importa. Porque Jesus, como guia e modelo, como a irmã falou, faz com que nós possamos criar um caminho para que, como modelo, a gente queira seguir esse espírito. E que nós não tenhamos medo, meus irmãos e minhas irmãs, de querer nos modificarmos. Nós não temos que ter medo que as pessoas nos amam para ir estar se amostrando, quer ser melhor do que o outro. Porque muitas pessoas vão dizer o seguinte: Aldenora ou Edna Santos está fazendo live, está fazendo palestra, está se mostrando. Não é isso. São mulheres que tiveram e têm a coragem de fazer o que outras pessoas, outros homens e mulheres não tiveram fazer. Não tiveram a coragem de fazer. Ou como o nosso irmão Jailson, que faz as palestras, tenta divulgar da melhor forma possível. Uns vão gostar, outros não vão gostar. Mas cada um de nós aqui, nós estamos fazendo uma missão. Uns pequenos, outros grandes. Mas todos nós estamos procurando nos esforçarmos para sermos homens e mulheres melhores. E o maravilhoso nisso é que nós sabemos que nós temos um caminho a seguir. Nós temos alguém a quem a gente tem que se espelhar, que é Jesus. E a gente tem que procurar ao máximo nos esforçarmos para seguirmos ou nos aproximarmos os ensinamentos do querido Mestre trouxe para cada um de nós.
Nós não temos que ter medo, meus irmãos, de nos expor. Porque o que estou fazendo aqui, estou me expondo. Estou falando, estou expondo um tema, eu estou procurando mostrar um pouco do que eu tenho estudado e que nós sabemos que vão ser bem vista ou não. Mas o importante é a mensagem que possa ser levada e que isso também está me soando como um meio para que eu possa cada vez me melhorar, cada vez trabalhar sempre com os pés no chão, com simplicidade, para que todos nós possamos galgar um degrau maior. Aí Charles está dizendo assim: a humanidade é abençoada por ter o Mestre Jesus como um guia, sem ele estamos perdidos. E é interessante, Charles, porque quando nós pegamos a figura de um farol, que quando ele lança aquela luz, é para que os navios, os barcos, vamos dizer, não batam nas pedras, e que aquela luz vai estar guiando os navios ou os barcos para que eles se desviem das pedras. E é isso que Jesus, como guia, ele traz para cada um de nós, justamente isso, para que a gente possa se desviar aos poucos. E quando a gente começa a se desviar, a gente começa a seguir um caminho mais firme, um caminho mais reto. Muito embora no meio desses caminhos nós vamos ter altos e baixos, acertos e erros. E em toda a caminhada, em todo o trajeto do nosso Mestre Jesus, ele nos amou incondicionalmente. Sabendo que nós estávamos errando, mas ele acreditava na nossa reforma, ele acreditava no nosso crescimento moral e espiritual. Jesus, ele foi um poeta, porque ele trouxe suavidade quando as palavras dele, para cada um daqueles homens e mulheres, jovens e velhos, quando ele falou para aquelas pessoas que elas poderiam crescer, quando elas podiam fazer muito mais. Eu fico imaginando aqui agora aquelas pessoas que estavam diante de Jesus, o escutando, aquelas pessoas que receberam um sorriso, porque eu não concebo a ideia de um mestre de amor triste. Eu não acredito que Jesus foi um espírito triste, que olhava para as pessoas, vendo as suas dores, e não podia dar um sorriso de esperança para cada uma delas. É claro que Jesus não iria ficar contente em ver seus irmãos doloridos, sofridos, angustiados, com medo. Então, cada um daquelas pessoas que estavam ali, Jesus, ele trouxe poesia, quando mostrava para elas que elas poderiam fazer uma pintura totalmente diferente na sua vida, quando elas poderiam reescrever as suas vidas de uma outra forma. Gratidão, meu nobre Charlie. Mas show, cada um de nós somos. O mais importante nisso tudinho, meu amigo, é a gente saber que nós, como espírita, cada um quem somos aqui, nós podemos fazer muito por essa doutrina, por nós mesmos também. Não é? E interessante que quando a gente diz assim que Jesus é um poeta, nós podemos entender que a maior poesia escrita por Jesus chama-se o amor. Jesus amou e ama a cada um de nós de tal forma, de tal maneira, de tal grandeza, que ele sempre fazia as pessoas acreditarem muito mais nela do que nele próprio. Muito embora nós sabemos que o missionário, o Mestre Jesus, ele quando ia e poderia, com a condição espiritual dele, em curar as pessoas, quando ele usava as suas energias para trocar as células negativas, vamos colocar dessa forma, pelas positivas, tirar as energias malsãs por uma boa energia, colocar dessa forma de entendimento, Jesus disse para aquelas pessoas: a tua fé, a sua fé, ele curou.
Porque esse nobre espírito, ele veio fazer com que as pessoas pudessem sair da toca da incredulidade, do medo, do desencorajamento, para que elas pudessem acreditar que elas poderiam fazer muito, se elas acreditassem que elas poderiam fazer. Então Jesus dizia: a tua fé foi que te curou. Então, imaginamos, meus irmãos, minhas irmãs, quantos homens, quantas mulheres não saíram dali, mas fortificados espiritualmente. Jesus disse que foi a minha fé que me curou. Então, ele começava a encorajar aquelas pessoas para que, após outras encarnações que aquelas pessoas iriam passar, elas pudessem começar a acreditar, a dar um degrau a mais de subida para a sua caminhada espiritual. Assim aconteceu com cada um de nós. Assim acontece com cada um de nós. E o mais importante nesse grande missionário, meus irmãos, é que Jesus, mesmo sabendo de tudo que iria acontecer com ele nunca desistiu de ninguém. Mesmo aqueles que estavam com raiva, que queriam pegar Jesus a todo instante, ele nunca deixou de amar aqueles. Porque, na verdade, quando a gente ama de verdade, como Jesus ama, ele vê muito mais dentro da pessoa do que por fora. Mesmo aqueles soldados, mesmo Pilatos, ele sabia que um dia aqueles homens, aqueles soldados, se arrependeriam, cresceriam e seriam outros missionários. Porque nós podemos entender que o missionário não significa só aqueles grandes espíritos de alta hierarquia espiritual. Porque chegaram outros missionários ao nosso mundo. E nós que estamos hoje nessa doutrina maravilhosa, a quem nós temos que dar o nosso parabéns, o nosso muito obrigado, a nossa gratidão? A Allan Kardec. Nunca devemos esquecer desse grande missionário que Allan Kardec, ele foi o enviado também de Jesus. Jesus foi o grande enviado de Deus, nosso Pai, Criador. E ficamos muito felizes, meus irmãos, por Jesus ter aceitado tal missão. Se não fosse ele, talvez um outro espírito teria aceitado e teria vindo com a mesma proposta que Jesus trouxe para cada um de nós, e iria vir com o mesmo amor. Porque eu acredito fielmente, meus irmãos, quantos espíritos existem de uma grandeza espiritual enorme, que olham para esse planeta, que olham para cada um de nós, não com um sentimento triste, não com um sentimento de pena, mas com muito amor. É claro que os espíritos mais evoluídos, que não precisam mais reencarnar ou encarnar nesse orbe, eles ficam sentidos, porque nós, como seres humanos, poderíamos estar muito mais adiantados, o nosso mundo poderia não estar mais em provas e expiações, se a humanidade tivesse avançado mais, se a humanidade não tivesse entrado em 2 guerras que poderiam ter destruído esse mundo. Mas vencemos as 2 primeiras guerras, porém nos atrasamos muito em anos do que poderíamos estar hoje, talvez já em um mundo de regeneração, ou não. E essa semana eu fui fazer uma palestra e eu comentava, meus irmãos, justamente sobre isso. As pessoas, e muitos espíritas, porque nós não vamos nos furtar de dizer que os espíritas não pensam nisso, que só outras pessoas é que pensam. Nós não temos que ter medo em dizer, em colocar as nossas opiniões respeitosamente, porque cada espírita que estuda a doutrina
que busca se esclarecer, que busca se aprofundar. Cada um vai ter uma forma de pensar, de falar, de agir. Mas o espírita, ele não pode se furtar do respeito para com a opinião do outro. E o mais interessante que eu vejo no estudinho, meus irmãos, quando Jesus ele veio ao nosso mundo e transformou, o nosso mundo ele mudou de um século para outro. E quais as indagações que muitos e muitos espíritas têm e falam? Qual é vamos dizer assim, o degrau que os espíritas, muitos deles têm falado? Nosso mundo está passando para um mundo de regeneração. Outros estão falando, nós estamos muito longe ainda da regeneração. Nós estamos nos transformando. Está havendo uma pequena mudança para que esse mundo lá na frente seja um mundo de regeneração. As pessoas ficam muito preocupadas em ver um mundo de regeneração e ficam muito despreocupadas em regenerarem a si mesmo por dentro. Eu acredito que o mais importante seria nós pensarmos aqui e agora. Nós sabemos que em um momento o nosso mundo vai ser um mundo de regeneração, depois um mundo feliz, depois um mundo onde as almas que habitarão serão espíritos nobres de primeira ordem. Mas por que ficar preocupado com algo que está lá na frente e nós devemos nos preocupar com aqui e agora, com a transformação e a reforma íntima, que é tão importante para todos nós? Esse momento é um momento de muita reflexão para todos nós. O que o coronavírus está trazendo nesse momento é justamente uma transformação muito importante, como coletivo e individualmente falando. Jesus trouxe uma mudança para a humanidade. O momento que nós estamos vivendo de transformação são de dois pontos. Um que deveria ser uma transformação coletiva e individual. Mas nós estamos vendo muito pouco um coletivo, mas nós estamos vendo que está tendo modificações e transformações individuais. O ponto positivo que eu vejo que o coronavírus ou o Covid-19, vamos dizer assim, trouxe, foi justamente isso. As reuniões dos familiares, das pessoas, para que pudessem estar mais juntas, que pudessem se olhar mais nos olhos. E não foi isso a proposta do Mestre Jesus? Não é essa a proposta do Mestre em fazer as pessoas se olharem, se amarem, se reaproximarem? Porque Jesus, ele dizia para as pessoas: vais e não peques mais. Seus pecados estão perdoados. Então, Jesus, ele justamente, ele trouxe para todos nós um momento de reflexão para que as pessoas pudessem se modificar, se perdoarem e se reaproximarem uns dos outros. E nunca aconteceu tão forte como agora. Edna, é muito bom falar sobre Jesus, com certeza. Porque a figura de Jesus, Edna, é justamente o que todos nós um dia seremos. E um dia, Edna, você, eu, Eliane, Jailson, Aldenor e tantas outras pessoas estaremos no patamar de Jesus. E o bom é a gente saber disso, e o bom, Edna, a gente falar isso, e nós falamos isso com muita simplicidade, não com orgulho, não com presunção de ser isso ou ser aquilo. Não, nós falamos isso com muita simplicidade, porque nós sabemos que todos nós, eu tenho muito o que galgar ainda, muito o que aprender, mas estou me esforçando. Porque um dia, o Espírito que vos fala aqui nesse momento, vai estar transformado. E eu vou estar olhando para o meu passado como um caminho, um trajeto de grande aprendizado para mim.
Eu vou estar olhando para o meu guia espiritual, para os meus mentores espirituais, com a eterna gratidão por não terem desistido de mim. E eu sempre falo ao meu mentor espiritual e ao meu guia que eles não desistam de mim, para que eu possa continuar minha jornada crescendo, aprendendo, evoluindo e procurando seguir o que Jesus representa para cada um de nós. Aldenora, eu vou lhe pedir um favor, tá? Como eu não estou em casa hoje, Aldenora, quando estiver faltando 10 minutos para as 5 da tarde, ou você, Aldenora, ou alguém, por favor, pode me dizer, porque eu não estou com relógio aqui, não estou em casa para fazer essa live. Aí vocês poderiam, por favor, quando faltar umas 10 para as 5, ou 5 para as 5 mais ou menos, vocês possam me dizer, que eu agradeço a vocês. Então, nós hoje compreendemos a grandeza dessa doutrina maravilhosa. Jesus nos inspira não somente a falar, mas principalmente a fazer o bem. Justamente, Edna, Jesus faz com que a gente possa ir até aquele mais próximo de cada um de nós, a exercer a indulgência, benevolência e perdão. É claro que quando a gente fala que Jesus... Obrigado, Aldenora. É claro que quando Jesus fala, aliás, os Espíritos fazem com que a gente enxergue a forma como Jesus enxerga todo um sentido amplo da vida, pela indulgência, benevolência e perdão das ofensas. É claro que para cada um de nós aqui, a gente vai ser um pouco mais indulgente, um pouco mais que vai exercer o perdão. Em alguns momentos a gente vai ser benevolente, mas é claro que nós ainda não estamos em condições plenas de sermos a toda hora, a todo momento, a todo segundo, indulgente, benevolente e poder darmos o perdão. Mas é necessário que a gente possa ser indulgente, benevolente e saber perdoar a nós primeiramente também. Porque a doutrina espírita, ela chega em um momento do século XIX, em uma época onde a ciência estava muito forte, e chega em um novo século em que a doutrina espírita no Brasil, ela traz um cunho, uma força religiosa tão forte para o nosso povo. E o nosso povo, sendo tão religioso, tão firme, tão forte, então compreendemos ao olhar a figura de Jesus, e não importa como nossos irmãos de outras religiões enxerguem ou representem Jesus na vida deles. É a forma como eles podem enxergar, compreender. O mais importante é que Jesus é a nossa inspiração, como Edna falou. Que Jesus tem que ser a forma que a gente se inspire a cada momento, a cada segundo. A compreender que cada passo do que o nosso mestre ele deu representa uma transformação. E vamos procurar nos transformar nesse momento. Eu falei na palestra de quinta-feira que eu fiz, presencial no Centro Espírita, que nos convidou, que o mais importante nisso tudo é que a gente não pode esquecer os ensinamentos desse momento. Jesus, ele em todos os momentos dos ensinamentos que ele trouxe, nós não podemos esquecer. Eu acho que o ensinamento mais importante que esse grande missionário trouxe para cada um de nós foi justamente a palavra: perdoe-se para ser perdoado. Dê o perdão àquele mais próximo, mas perdoe a si também. Porque o mais importante, meus irmãos, entre todos os ensinamentos que nosso mestre amado Jesus trouxe, é justamente isso. Nós só podemos caminhar, meus irmãos, quando a gente se perdoa, se compreende, entende as nossas limitações, para que a gente não, vamos dizer, fique de braços cruzados, ou ache porque nós somos ainda espíritos imperfeitos, que nós devemos só errar.
Não. Nós vamos errar e acertar, mas é mais importante aproveitar esses ensinamentos dos erros, dos equívocos, como cada um queira entender, e se transformar em um novo homem, em uma nova mulher. Em fazer com que a gente possa estar aqui olhando para essa doutrina maravilhosa e dizer: muito obrigado a Deus por ter nos feito chegar a uma doutrina como essa, que nos abre um leque de conhecimento, de amadurecimento. E que cada um de nós possamos caminhar com os pés no chão, para que a gente possa entender que a grandeza da doutrina espírita é a simplicidade, é a humildade. Só assim todos nós vamos crescer. É entender que quando Edna Santos estiver fazendo uma palestra, vamos vibrar por ela. Quando a Aldenora estiver fazendo uma palestra, vamos vibrar. Quando Jailson e tantas outras pessoas estiverem fazendo, vamos vibrar. Porque é isso que quando o missionário ele vai fazer o seu trabalho, não é que ele tenha que esperar aplausos, mas ele tem que esperar uma consciência tranquila de tudo quanto ele esteja fazendo. E isso é importante. Uma vez um espírito amigo de um outro médium, esse médium ele foi fazer uma palestra certa vez, e quando ele terminou a sua palestra, as pessoas aplaudiram esse médium. E ele saiu lá eufórico, feliz, tudinho. Quando ele se afastou da tribuna, o guia espiritual desse médium chegou para ele e disse assim, ao ouvido dele, só para ele ouvir: algo está errado aí. E aquele médium ficou parado e disse: minha irmã, mas veja, as pessoas gostaram da palestra, as pessoas me aplaudiram, eu falei bem da doutrina espírita, não sei o quê. E aquela irmã espiritual que acompanhava aquele médium disse assim: meu filho, o dia que o médium, palestrante, o expositor for maior do que a doutrina, há algo errado aí. Aí o médium parou e a irmã fez: filho, não há nada de errado em as pessoas gostarem de uma palestra, não há nada de errado as pessoas ao aplaudirem porque gostaram da palestra. Mas o médium jamais deve se deixar envaidecer-se ou achar-se grande demais pelos aplausos. Porque aquele que se sente grande demais termina caindo muito mais rápido do que os aplausos que recebeu. Então, cada expositor, cada palestrante que vai falar desse grande missionário que é Jesus, ou de qualquer outro tema, ele tem que entender que ele é instrumento, ele é um pequenino trabalhador, mas que, obrigado Aldenora, mas que é necessário que ele trabalhe com simplicidade, e que os aplausos que porventura ele receber em algum momento, que ele veja aquilo como um chamativo para que ele nunca abaixe a guarda, para que ele possa trabalhar com simplicidade. Ver os aplausos como um incentivo, um encorajamento para que ele possa querer trabalhar cada vez melhor, para que ele possa querer seguir esse grande missionário que é Jesus, para que ele possa compreender que o momento de transformação não é quando o planeta se regenerar, não é quando achar uma vacina para o Covid, mas é para quando ele regenerar-se por dentro, transformar-se por dentro, fazer a reforma íntima por dentro. Quando ele compreender que cada irmão, cada irmã que estiver falando,
que ele pode até não gostar, mas ele tem a obrigação de vibrar e torcer para que aquele irmão possa ser bem sucedido, para que a humildade, a simplicidade adentre o coração e não a vaidade, não a presunção, para que ele entenda que Jesus, um espírito da envergadura que ele é, ele nunca foi presunçoso, vaidoso, orgulhoso e nunca se sentiu melhor do que qualquer uma daquelas pessoas que estavam ali, sofridas, doentes e que foram em busca de uma cura. Ele as amou, as entendeu, as compreendeu e ergueu a cada uma daquelas pessoas. Nós vamos ler aqui, meus irmãos, uma mensagem antes do término dessa nossa live, dessa nossa palestra, que diz assim: não lamentes erros, sem eles não cresceriam, mas prestem atenção a eles. São os caminhos para o seu crescimento diante do panorama que vivem aos meus irmãos. Este é um momento das transformações íntimas dos que enxergaram rara oportunidade para amadurecimento. Meus filhos, quanta beleza das pessoas são e foram vistas por Jesus. Quando muitas pessoas se veem presas em suas casas, em seus apartamentos, puderam olhar para os olhos de seus cônjuges, para os seus filhos, para as suas filhas. Mesmo com o reencontro ou o encontro da cura, da vacina e dos abraços tão desejados e tão sentidos por cada um de nós, não vamos nos esquecer dos ensinamentos trazidos pela Covid-19, para que os laços fraternos possam voltar realmente e não saírem mais de dentro dos nossos corações. Jesus nos abençoe a todos nós hoje e sempre. Essa é uma mensagem que o meu amigo espiritual ele trouxe e que nós possamos continuar, meus irmãos, a buscar esse caminho, desse guia e modelo da humanidade. Que possamos acreditar que um dia, todos nós que estamos aqui nesse momento, poderemos e seremos um grande missionário, seja de Jesus, ou de Deus, ou da espiritualidade. Mas que sejamos esse missionário um dia, ou até mesmo nós que estamos aqui, fazendo nossa pequenina missão, divulgando a doutrina espírita, essa doutrina abençoada, com simplicidade e com os pés no chão. Eu deixo um grande abraço fraterno a todos os trabalhadores, a direção do Sena, aos meus irmãos, às minhas irmãs que aqui se encontram. Eu deixo um abraço fraterno dos que fazem a nossa casa de trabalho, que é o Centro Espírita Paz, Luz e Harmonia. E vamos agradecer nesse momento, fazendo nossa prece de agradecimento. Eu que agradeço, Aldenora, a oportunidade de estarmos aqui aprendendo juntos. Então vamos fazer nossa prece de agradecimento e encerramento por tudo que recebemos hoje. Amado Mestre Jesus, te agradecemos por essa maravilhosa oportunidade de trabalho, de aprendizado. Obrigado à espiritualidade do Seno pela força, pelas inspirações também. Obrigado ao meu mentor espiritual pela presença aqui do meu lado. Que Deus o abençoe, aos meus guias espirituais, aos meus guardiões que nos protegem. Mas acima de tudo, quero agradecer muito ao nosso Mestre Jesus, a esse grande missionário que nos deu a oportunidade de estarmos aqui, aprendendo, amadurecendo, para sermos homens e mulheres melhores. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, muita paz, muita luz a todos os que aqui se encontram. Que Jesus os abençoe
Cláudia, um grande abraço para você. Que Deus possa continuar a nos abençoar e até uma próxima oportunidade. Muita paz, que Deus nos abençoe.